Bom, pessoal, esse mapinha aqui traz para gente os tratados que existem hoje na África. O primeiro deles, esse aqui, ó, o COMESA, o Mercado Comum dos Estados da África Austral, perdão, e do Leste, ok? Basicamente, esses que estão em verde é porque fazem parte apenas do COMESA, só para a gente poder entender o mapa e o gráfico. Aqui embaixo, ó, eu vou pular, vocês já vão entender por quê. A gente tem o CADC, que é o principal bloco regional da África hoje, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre ele. E esses países que estão aqui pintados de verde e de amarelo, tá? É exatamente porque eles fazem parte tanto do CADC quanto da COMESA. Olha aqui, aparece aqui. De boa? Ou seja, eles compartilham os dois blocos regionais, tá? E existe ainda um outro bloco regional, que é a Comunidade da África do Leste, esse menos importante. Vários países também compartilham aqui, tá? Fazendo parte tanto de um bloco quanto o outro, tá certo? Então, há movimentos, apesar de toda a precariedade, há movimentos na tentativa de promover uma integração no comércio africano e tentar diminuir a dependência em relação às antigas metrópoles e às potências estrangeiras. Mas é claro que é muito difícil, porque os caras têm que resolver problemas muito urgentes, então, problemas econômicos, problemas de saúde pública, problemas de fome, miséria, às vezes catástrofes naturais. Então, muitas vezes não dá para avançar muito, né, nesses tratados, mas as iniciativas existem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o principal deles. Aí agora aqui a gente está individualizando exatamente aqui a África Austral. E ó, essa sigla dá conta da chamada Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Existe desde 1992, tá? Esse tratado, que é o mais importante. Ele tem 14 membros, a África do Sul, Angola, Botsuana, aqui é a República Democrática do Congo, tá certo? O Reino de Lesoto, a Ilha de Madagascar, o Malawi, Ilhas de Maurício, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tailândia, Zâmbia e Zimbábue, antiga Rodésia. Seriam os 14 membros aí concentrados na África Austral, no sul da África. Um PIB de 226 bilhões de dólares, já é um PIB modesto, principalmente se a gente for comparar com outras nações desenvolvidas, e abriga aí um percentual interessante da população africana, né, 210 milhões de pessoas, é mais ou menos aí a população do Brasil, né? Inclusive, esses 210 milhões de pessoas aí dá um quinto, mais ou menos, da população da África, tá? Vamos aos principais objetivos desse bloco. Primeiro, proporcionar o crescimento das economias dos países africanos, né? Na medida do possível, apesar de todos os obstáculos, a ideia é tentar promover esse crescimento. Segundo, desenvolvimento sustentável, e a melhoria da qualidade de vida do povo. Percebam que são objetivos bem básicos e bem comuns, pelo menos até agora, aos blocos econômicos, aos blocos regionais. Terceiro aí, a promoção da paz e da estabilidade na região. Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. O combate à AIDS, que é um outro problema sério. Daqui a pouco eu vou mostrar mapas para vocês que vão exatamente falar sobre o HIV na África. E esse último é muito interessante, que é a reafirmação dos legados socioculturais africanos. Tá? Obviamente, para que isso não se perca, exatamente para que a identidade africana não se perca, é, por conta de uma invasão cultural europeia que aconteceu pós-colonização. Tá certo? Bom, vamos agora aqui para o mapinha que nos mostra exatamente a incidência de AIDS na África. Percebam como é bem complicado. De todos os países africanos, o que tem o maior número de HIVs positivos é a África do Sul. Tá? Isso aqui é interessante porque as pessoas. Esse dado, né, o dado não é bom, obviamente, mas ele é interessante.
no sentido de mostrar que a África do Sul não é o paraíso, né? Muitas vezes as pessoas criam alguns estereótipos, constroem alguns estereótipos com relação à África, do tipo, a África é toda pobre, só a África do Sul que é desenvolvida. Não. A África do Sul é extremamente, perdão, é extremamente problemática também, e não é à toa que abriga aí a maior quantidade, o maior volume de soros positivos do mundo. Não é a maior proporção, tá? A maior proporção é aqui no Zimbábue. O Zimbábue tem aí 12 milhões de habitantes no máximo e cerca de 2 milhões de pessoas testando soro positivo. É surreal, né? Você está falando aí de um sexto da população testando positivo para HIV, isso pelo menos que a gente sabe, né? Então, exatamente por conta da incongruência dos dados. Então, há números muito assustadores, né, com relação à AIDS, é sem dúvida nenhuma a região do mundo, tá, com a maior problema são cerca de 40 milhões de infectados, tá, isso confirmados. Então, é sem dúvida nenhuma um problema gravíssimo e um dos principais desafios que a África tem para frente aí. Bom, esse outro mapa ele mostra uma outra questão seríssima de saúde pública, que é a malária. A malária que é transmitida, né, pelo mosquito, né, como vocês sabem, pelo Anopheles. E ele, nessa área inteira aqui, né, a incidência da malária é endêmica, como está mostrando no mapa. Então, há várias iniciativas para tentar diminuir a incidência de malária no continente, mas ainda assim, como eu já falei para vocês, eles respondem por mais de 90% dos casos de malária de todo o mundo. É um número muito assustador, muito significativo. Uma outra doença que também é muito associada ao continente africano é essa aqui, né, o ebola, que acaba não tendo uma taxa de infectados muito grande exatamente por conta do seu índice de mortalidade. Como o ebola mata muito rápido, acaba que as pessoas não, e o tempo de incubação é muito curto, acaba que as pessoas passam mal rapidamente, acabam morrendo, não tem tempo de sair muito e espalhar a doença, né? É diferente, por exemplo, do que está acontecendo agora com o Covid-19, né, em que a grande maioria das pessoas infectadas são assintomáticas. O ebola não é assim. Então, ele acaba por conta disso, apesar do seu alto grau de letalidade, ele acaba sendo ele sendo mais fácil de controlar. E a região do mundo onde a região da África e obviamente do mundo, onde o ebola é mais comum é exatamente aqui no leste da África, tá? No oeste da África, perdão, onde a gente tem aqui a Guiné, Serra Leoa, a Libéria, que são, na última epidemia, foram os países aqui que apresentaram os maiores números de casos, inclusive daqui, por conta do aumento da circulação de pessoas pelo mundo, né? Inclusive daqui saíram pacientes infectados para a Europa, mais especificamente para a Espanha e também para os Estados Unidos, o que motivou as indústrias farmacêuticas a correrem atrás de uma vacina, a correrem atrás de um remédio, eh, e já conseguiram, já se mostrou extremamente eficaz, tá? Mas reparem que essa iniciativa ela só ganhou corpo depois que estadunidenses e europeus começaram a se infectar, né? Enquanto estavam morrendo gente apenas na África, as indústrias farmacêuticas não se preocupavam muito com o problema do ebola na África. Então, assim, o continente acaba sofrendo muito com essas questões de saúde pública porque precisam muito de ajudas não governamentais, como é o caso do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, tá? Porque os estados são muito precários, têm uma estrutura muito precária, são estados que não conseguem oferecer muitas vezes serviços públicos de qualidade para a sua população, são estados
muitas vezes muito corruptos, ou então muito voltados para acumular armamento, para poder, para que o grupo político que se encontra no poder possa se manter através da guerra, através do conflito, e acaba que a população fica à mercê disso. E aí ah, acaba se transformando em um Estado muito corrupto também, porque quando acontece algum tipo de negociação com alguma empresa multinacional para exploração de minério, por exemplo, para exploração de petróleo, acaba que esses contratos são negociados favorecendo diretamente as pessoas físicas dos governantes. Então acaba que toda essa riqueza que eu mostrei para vocês, principalmente no mapa, que estava mostrando lá o petróleo, o minério, e que a gente sabe que existe na África, acaba que não é revertido para a região. Da mesma maneira que a produção agrícola, a gente já falou sobre isso, também não abastece a população e também não rende dividendos para a população, apesar da grande maioria dos africanos viverem direta ou indiretamente da agricultura. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é um continente muito problemático, é o continente mais problemático do mundo, né? Por conta de todas essas razões, de todos esses fatores que a gente citou. Tá? É, e a gente, obviamente, espera que esses problemas sejam cada vez minimizados e que a qualidade de vida melhore e que as pessoas sofram cada vez menos. No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios, dando conta de algumas coisas que a gente falou até agora.